Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos adiantar a aula. Vocês vão poder dormir mais cedo, fazer uns exercícios a mais. Vocês avisaram para os outros alunos? Avisaram? Acho que dá para. Acho que tá todo mundo sabendo, né? Tudo bem aí? Boa noite, Juan. Vamos lá, gente. Vou esperar só mais um minutinho, mas acho que o pessoal já tá entrando, né? E a minha preocupação em adiantar era se todo mundo de um grupo tava no outro, mas acho que a maioria tá, né? Então não tem tanto problema, tá? Pessoal, vocês ficaram sabendo, né, da plataforma, né, do Geek. Eu tive um probleminha de login, eu vou tentar resolver amanhã. E eu gravei as duas últimas aulas, né? Tinham me mandado mensagem perguntando. Eu gravei de substantivo e adjetivo, mas eu tô com um probleminha na hora de fazer o upload. Eu vou tentar de novo. Eu acho que o meu Drive tá sem espaço de novo, né? Agora o Gmail tá com essa palhaçada, mas eu disponibilizo lá para vocês assim que eu conseguir, tá bom? Vamos lá. Então, nas últimas semanas, né, a gente falou um pouquinho sobre classes gramaticais. É um assunto que vocês veem desde o ensino fundamental, né? Mas nos vestibulares a gente cobra, essa matéria ela é cobrada com um nível de chatice, digamos, muito maior, né? Então, a gente falou bastante sobre substantivos, sobre adjetivos, né? E aí eu falei um pouquinho sobre regras de flexão de substantivo, de adjetivo, né? Enfim, eu vou ser sincera com vocês, não costumam cair questões assim muito específicas sobre isso, né? Costuma cair mais em concursos públicos. Boa noite, Vitória. Mas o que a gente vai fazer, né? Mas a gente precisa trabalhar com isso de qualquer forma, né? Hoje a gente vai começar a ver um assunto que eu acho que é mais importante, porque quando a gente erra, substantivo, adjetivo, né? Eu falei de plural de substantivos compostos, né? Na hora que a gente está escrevendo, isso aí não causa tanto. A gente não usa tanto assim, né, para errar, né? Mas isso que a gente vai começar a falar hoje é mais importante e vocês erram com mais frequência, tá? Então hoje a gente vai começar a falar aí sobre pronomes, né? Eu falei que pronomes é bem chatinho, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Colocação pronominal e tudo mais, só que colocação pronominal, para a gente falar, vocês precisam ter uma noção de sintaxe que a gente ainda não comentou, tá bom? Então eu vou começar a falar hoje sobre pronomes. Isso aqui é bastante importante, porque todas essas regrinhas aí, gente, tiram ponto no Enem, tá bom? Então, na redação do Enem também, né, pronomes é uma das coisas, assim, na competência 1 lá da redação, que os alunos erram com mais frequência, tá? Então, eu vou compartilhar, a gente faz aquele esqueminha lá, caso alguém pergunte no chat, vou pedir para alguém ler aí pra gente continuar. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Opa. Vamos lá, gente. Opa, foi. Deixa eu tirar o ocultar aqui. Vamos lá. Então, pronomes, né? Junto com substantivos. Acho que substantivo, pronomes e verbos, né? São as classes gramaticais mais importantes, né? Numeral, interjeição, a gente fala por cima depois, mas acho que pronomes é o que pega mais, né? E eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nisso aqui, porque eu vejo, como eu falei, vocês errarem com frequência, tá? Então, olha só. Quando a gente fala em pronomes, gente, né? Eu vou começar falando aí um pouquinho, né, sobre o que é um pronome, as definições, mas hoje a gente vai falar principalmente sobre pronomes pessoais, tá? E como utilizar esses pronomes pessoais, tá? Então, lembra que eu falei que substantivo e verbo são as classes gramaticais mais importantes, né? E em torno dessas duas classes, substantivos e verbos, a gente tem as classes gramaticais que vão transitar ao redor delas, né?
Então, o substantivo é como se fosse o sol, né? E a gente tem outras classes de palavras que vão transitar aí ao redor do sol, que é o substantivo, tá? Então, uma dessas classes gramaticais que está diretamente ligada ao substantivo é o adjetivo, que a gente viu na última aula, né? E outra classe gramatical importante também é o pronome, tá? Então, o pronome é a classe de palavras, né, que está ligada ao substantivo. Ela pode substituir o substantivo ou pode acompanhar um substantivo, tá bom? O que é importante? Sempre que a gente falar de pronome, gente, a gente vai falar de pronomes e a gente vai falar de pessoas do discurso, tá? Então, o que é a primeira pessoa do discurso? É a pessoa que está falando, né? A segunda pessoa é a pessoa com quem eu estou falando. E a terceira pessoa é a pessoa sobre quem, né? Ou sobre o que eu estou falando, tá bom? Então, esses termos, né? Primeira pessoa do discurso, segunda pessoa, terceira pessoa, a gente vai usar bastante, tá? Outra definição que a gente tem quando a gente fala de substantivo, né? Essa definição, vou ser sincera, ela não costuma cair com muita frequência, mas a gente precisa saber porque ajuda a gente na hora de analisar uma oração, tá? Então, a gente diz que um pronome, uma classificação bem geral do pronome, né? Um pronome, ele pode ser um pronome adjetivo, né? Ou um pronome substantivo. Lembra que eu falei que um pronome ou ele vai substituir um substantivo ou ele vai acompanhar um substantivo, né? Então, olha só, quando eu tenho um pronome que acompanha um substantivo, eu vou chamar ele de pronome adjetivo, tá? Quando eu tiver um pronome que substitui um substantivo, eu vou chamar de pronome substantivo, tá? Então, por exemplo, na primeira frase aí, aquele rapaz é bom. Aquele eu vou chamar de pronome adjetivo. Por quê? Porque é um pronome que está acompanhando, né, o substantivo que é rapaz, tá? Aquilo é bom, né? É um pronome substantivo. Por quê? Porque eu estou substituindo um substantivo aí, né? Aquele rapaz, ó, tem um aquele, do ladinho tem um rapaz que é o substantivo, né? Eu consigo encontrar o substantivo na frase. Agora, no segundo, aquilo é bom, eu vou chamar de pronome substantivo, tá? O terceiro, eu estou bem, eu vou chamar também de pronome substantivo, né? Então, tá substituindo um substantivo. Por exemplo, Eloá. Eloá está bem, eu estou bem, né? Então, ele tá substituindo, é um pronome substantivo, tá? Minha mãe está bem. Ó, o minha é um pronome, né? Tá acompanhando o substantivo mãe, então é um pronome adjetivo, tá? Mas eu vou ser sincera com vocês, eu não vejo assim muitas questões que tratem sobre isso, né? É legal pra gente entender, né, que um pronome ou ele substitui um substantivo ou ele acompanha um substantivo, tá bom? Tranquilo? Vou continuar aí, tá? Bom, vamos lá, ó. Quando eu falo em pronome, gente, é uma classe gramatical bastante importante, né? E a gente pode fazer uma subdivisão aí dos pronomes. Então, eu posso ter um pronome pessoal, um pronome de tratamento, um pronome possessivo, um pronome demonstrativo, um pronome relativo, um pronome indefinido e um pronome interrogativo, tá? Eu não vou falar aí sobre todos os pronomes de uma vez só, né? Eu vou focar aqui no que é mais importante, né? Inclusive, gente, pronome é uma classe gramatical que dá muita discussão. Por quê? Quando a gente fala de pronome, a gramática normativa, né? Como a gente viu, que é uma gramática mais chata lá, né? Aqueles que são mais conservadores na gramática, eles costumam manter algumas regras de pronomes que a gente não usa mais no dia a dia. Então, em alguns casos, até os próprios gramáticos acabam tendo opiniões diferentes sobre se aquilo é aceitável ou não, tá? Então, por exemplo, o este e o esse, que são pronomes, né?
na gramática, aqueles que são mais conservadores, eles ainda mantêm a diferença entre o este e o esse, né? Mas, por exemplo, no Enem, não existe mais a diferença entre o esse e o este, né? Na apostila do Enem, de corretores, né, de redação do ano passado, eles aboliram essa diferença, tá bom? Então, o pronome ele pode ser pessoal, de tratamento, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome relativo, indefinido ou interrogativo, tá? A gente vai falar bastante sobre os pronomes pessoais, né? Então, pronomes pessoais a gente tem do caso reto e do caso oblíquo, né? Que vocês já viram aí no ensino fundamental. Pronomes de tratamento, então, ó, você, vossa senhoria, vossa excelência, né? A gente classifica como pronomes de tratamento. Cuidado, porque o você é um pronome de tratamento, não é um pronome pessoal, tá? Pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, nosso, vosso, dele, dela, né? Pronomes demonstrativos, este, essa, aquele, aquilo, né? Pronomes relativos, a gente vai falar mais sobre eles depois, porque eles são bastante importantes e a gente erra pra caramba pronome demonstrativo, né? Então, a gente tem cujo, que, né? O qual, a qual, mas depois a gente fala mais sobre isso quando a gente falar também de orações subordinadas adjetivas, tá? Pronomes indefinidos, ninguém, alguém, né? E pronomes interrogativos, né? Quem, qual, etc. Tá bom? Então, os pronomes. A gente diz que o pronome é uma classe gramatical muito extensa, né? Por isso que a gente faz essa subdivisão. Hoje a gente vai falar só sobre algumas regrinhas importantes aí dos pronomes pessoais, tá bom? Vamos lá, ó. Recordaram isso aqui? Pronomes pessoais. Lembram aí disso do ensino fundamental? Quem teve que decorar, a professora foi lá com uma régua na lousa, né? E colocou lá os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Então, a gente tem aí, ó, primeira pessoa do discurso eu, né? Pronomes pessoais me, mim, comigo, né? Segunda pessoa, tu, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou a, lhe, se, si, ele, ela, consigo, né? Primeira pessoa do caso reto, nós, nos, conosco, né? Segunda pessoa do plural, vós, vos, convosco, né? Eles ou elas, os, as, lhe, se, si, consigo, tá? Vamos lá, essa tabela, gente, ela é muito importante, porque essa tabela, se a gente souber essa tabela, né, a gente já não vai errar aqueles casos mais feios, né, de pronome, tá? Então, a gente precisa saber essa tabela. Por quê? Porque a gente diz que as pessoas do discurso, elas precisam estar alinhadas, tá bom? Então, a gente vai falar aí sobre algumas regrinhas importantes dos pronomes pessoais hoje, para vocês não errarem mais, tá? Então, vamos lá, ó. Vocês já devem ter visto alguém falar, por exemplo, eu se ferrei. Já ouviram? Alguém falar eu se ferrei? Que mais? Nós se ferramos, né? A gente talvez tenha utilizado também esse tipo de construção em algum momento, né? Mas ela é considerada errada para a gramática. Por quê? Segundo a gramática, a gente tem, né, que ter um alinhamento entre as pessoas do discurso. O que são pessoas do discurso? Voltando lá, primeira, segunda e terceira pessoa, né, do singular e do plural. Então, o eu combina com me, com mim, comigo, sempre, tá? O tu vai combinar com te, com ti, contigo, né? O ele com o, a, lhe, se, si, consigo. O nós, nos, conosco. O vós, vos, convosco. Então, sempre primeira pessoa com primeira pessoa, segunda pessoa com segunda pessoa, terceira pessoa com terceira pessoa, tá bom? Então, quando eu digo, por exemplo, eu se ferrei, é uma construção que eu já vi com frequência, assim, na internet, pessoas escrevendo, né? Tá completamente errado. Por quê? Porque o eu é primeira pessoa, né? E o se é terceira pessoa. As pessoas não estão alinhadas, então a gente tem um erro aí, tá? Então aqui, ó, eu se ferrei é incorreto, tá? Como que eu tenho que construir, então? Eu me ferrei,
tu te ferraste, ele se ferrou, nós nos ferramos, né? Vós vos ferrais, né? E eles se ferraram, tá? Então, a gente precisa manter as pessoas do discurso sempre alinhadas. Nada de eu se ferrei, nós se ferramos, nós nos ferramos, tá? Então, pronome é chatinho por isso, porque a gente vai lidar com todas essas regrinhas aí de gramática que são um pouco complicadas e que no dia a dia a gente esquece, tá bom? Então, tu se ferrou, tá incorreto. Nós se encontramos. Quem nunca ouviu alguém falar nós se encontramos? Nós se vimos semana passada. Tá errado, né? Nós é primeira pessoa do plural, se é terceira pessoa, tá? Então, a primeira coisa aí que eu quero que vocês prestem atenção na hora de escrever é essa questão do alinhamento entre as pessoas do discurso dos pronomes pessoais, tá bom? Professor, Pode falar. se você substituir o nós por a gente, aí pode deixar o C, né? Aí sim. Ou não? Aí sim, tá bom? Perfeita a sua colocação. Aí a gente pode colocar. Perfeito, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, ó. Vamos lá. Agora respirem fundo, porque a gente vai começar o modo mais punk aqui do curso de gramática, né? O que acontece? Para a gente não errar, além disso, dessa regra, primeira pessoa com primeira pessoa, segunda com segunda, imagina assim, os pronomes na gramática, eles são chatos, eles não se misturam com pessoas de outra classe, né? Então, primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira. Voltando aí, tem mais uma coisa. Para gramática, vocês aprenderam lá sujeito e objeto na escola, né? A gente vai rever aqui rapidinho o objeto, que eu sei que alguns têm dificuldade. O que acontece? Para gramática, gente, normativa, os pronomes do caso reto na norma culta, tá? A gente tá falando de norma culta, escrever bem e falar bem. Os pronomes do caso reto, eles devem funcionar como sujeito, tá? Então, na posição de sujeito de uma frase, eu tenho que colocar na norma culta os pronomes do caso reto. Os pronomes do caso oblíquo, eles funcionam como complementos verbais. O que são complementos verbais? Olha aí. É objeto direto e objeto indireto, tá bom? A gente vai falar depois como que cada um deles funciona. Mas, além dessa primeira regra geral do alinhamento das pessoas, né? Primeira, segunda, terceira, tem que saber que pronome do caso reto funciona como sujeito, pronome do caso oblíquo como objeto direto e objeto indireto, tá bom? Tranquila até aqui, gente? Ó, eu vou mais tranquila com essa matéria. Eu sei que na outra aula de substantivo, adjetivo, eu falei pra caramba, mas aquilo não era tão importante. Eu vejo que isso é um pouquinho mais importante, tá? Então vamos lá, ó. Se eu estiver falando muito rápido, a gente para, que é mais importante que vocês entendam do que passar com rolo compressor aí, tá? Então, olha só, o que acontece? Os pronomes do caso reto, como eu falei, eles funcionam como sujeito, tá? Vocês já estiveram na escola em algum momento, né? Ou na vida, e alguém falou, eu vou pegar esse trabalho para mim fazer, né? Ou eu vou pegar essa caneta para mim escrever a lição. E aí alguém foi, tirou sarro, né? Chamou a pessoa de índio, ou seja, cometeu preconceito linguístico e preconceito, né? Sei lá, uma espécie de, né, xenofobia também, tá? Por quê? O que acontece? Por que o mim tá errado? Aí a pessoa tira sarro de quem comete esse tipo de erro e comete um erro que é da mesma classe para gramática. Por que é errado dizer para mim comer? Porque eu peguei um pronome, que é um pronome do caso oblíquo, que é o mim, e eu coloquei esse pronome na posição de sujeito. Quem é que tá comendo aí? É o mim. Só que mim não conjuga verbo, a gente diz, né? Ou melhor, mim não pode ocupar a posição de sujeito numa frase. Só que o que acontece, ó, isso é para mim comer, tá errado, a gente tira sarro, né? Ai, que burro, falou isso é para mim comer, para mim fazer, né? Só que a pessoa que tira sarro disso, às vezes ela acha bonito quando o gaúcho fala, por exemplo, vou entregar a atividade para te fazer. Tá errado, é o mesmo erro. Aí a pessoa fala, ai, que lindo, né? O gaúcho usa pra ti, né?
Tá errado também. Por quê? Porque eu coloquei, ó, olha aí a última frase, o ti, que é um pronome do caso oblíquo, na posição de sujeito. Isso aí não pode acontecer também na gramática normativa. Claro que vocês não vão ser a pessoa chata que fica corrigindo os outros, né? Não seja essa pessoa, mas tá errado também, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Segunda coisa, né? Que os pronomes do caso reto têm que funcionar como sujeito. Se eu coloco um pronome do caso oblíquo na função de sujeito, isso é considerado um erro, né? Para a gramática, tá? Então, isso é para mim comer, incorreto. Isso é para eu comer, correto, né? Coloca essa roupa para mim no armário, tá correto, né? Porque o mim aí não tá conjugando o verbo, não é sujeito. Para mim, isso não importa, tá correto. Vou entregar a atividade para ti fazer, tá incorreto, tá bom? Então, entenderam agora, né? A gente corrige a pessoa que fala para mim fazer, mas a gente nem lembra a regra geral, tá bom? Tranquilo, gente? Posso continuar? Vou continuar aí, tá bom? Sim. Vamos lá. Agora vamos complicar. Então vamos lá. Então eu falei aí que os pronomes do caso oblíquo, eles devem ser utilizados como complementos do verbo. Sempre que eu falar, gente, complemento verbal, eu tô falando de objeto. Pode ser objeto direto ou objeto indireto. Na gramática, a gente chama objeto direto e objeto indireto de complementos verbais, tá? Então, o que que a regra diz? Que esses complementos verbais aí, eles têm que ser, os complementos verbais, né? Essa função de objeto tem que ser ocupada pelos pronomes do caso oblíquo. Então, olha aqui que coisa curiosa. A pessoa que tira sarro de quem fala para mim comer é a mesma pessoa que fala, ah, mande ele aqui, né? Tá errado isso. Por quê? A pessoa utilizou quem manda, manda algo ou alguém. Então, esse algo ou alguém, ó, tá sendo um complemento do verbo, é um objeto. E eu não posso colocar na norma culta, né, pronomes do caso oblíquo na função de objeto. Vocês viram que lá até apareceu naquela tabela, eu até coloquei o ele e o ela, né, como caso oblíquo. Mas isso é uma gramática aí que aceita o ele ou ela, que é uma gramática um pouco mais permissiva, porque na norma culta mesmo a gente deve evitar isso, tá? Então a forma correta, mande ele aqui, ó, eu coloquei um pronome do caso reto na posição de objeto. A forma correta deveria ser mande-o aqui, tá bom? Outra coisa que todo mundo adora corrigir, mas não sabe explicar por quê. Eu vi ela. Quem nunca falou eu vi ela? E aí alguém foi lá e corrigiu. Ai, tá errado, eu vi ela. Aí quando você fala, ah, eu vi ele ontem, ninguém corrige, né? Mas o erro é o mesmo. Então, por que que eu vi ela está incorreto? Porque eu coloquei aí um pronome do caso reto na função de complemento do verbo, né? E aí, o que que acontece? Além disso, além desse erro, por que que o eu vi ela estaria incorreto? Existe uma cacofonia aí. O que que é uma cacofonia? Cacofonia. Quando o som fica feio, né? Porque Viela também é uma rua pequena, tá bom? Então, dava pra gente corrigir essa frase. Como que eu posso corrigir eu, Viela, deixar de acordo com a norma culta? Facinho, gente. Como que eu corrijo isso? Professor, nesse caso é a vi, né? Não é vi. Via, tipo, também ia dar a mesma coisa. Eu a vi, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso, que é colocação pronominal. Eu a vi, perfeito. Coloquei aí agora um pronome, né, do caso oblíquo na função de objeto, tá bom? Vamos lá, ó. Agora vamos começar a complicar um pouquinho. A gente tinha falado aí nas últimas aulas sobre objeto direto e objeto indireto. Objeto direto e objeto indireto é super importante em gramática. Vocês vão ver que gramática é uma matéria que é meio cumulativa, é um pouco como matemática, né? Se você não sabe as 4 operações básicas, você não consegue avançar. Se a gente não entende algumas regrinhas básicas, né? As classes gramaticais, quando a gente passa depois para análise sintática, né? Complica, tá? Então vamos lá, ó. A gente tinha falado na última aula de objeto direto e objeto indireto, né? Nas últimas aulas aí a gente falou um pouquinho sobre isso, né?
regência verbal e tudo mais, tá? O que acontece, gente? Os pronomes do caso oblíquo também funcionam como objeto, tá? O que acontece? Alguns pronomes, né, podem funcionar como objeto direto e indireto. Vamos lá, dependendo da frase. Então, por exemplo, coloquei aí, ó, os pronomes me, te, se, nos, vos, né? E as formas a mim, a ti, a si, a nós, a vós. Dependendo da oração, elas podem ser objeto direto ou objeto indireto. Vamos lá, ó. Vejo-te em casa, né? Pra gente lembrar se é objeto direto ou indireto, a gente tem que lembrar lá que eu falei das preposições, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, né? Então, vamos olhar o verbo ver. Quem vê, vê algo ou alguém. É um verbo que não precisa de preposição. Então, quando eu digo, ó, vejo-te em casa, esse te vai funcionar como objeto direto, tá? Porque quem vê, vê algo ou alguém. O verbo ver não precisa de preposição. Então, esse te aí vai ser objeto direto, tá? Agora, por exemplo, ó, enviei-te, outra frase aí, todos os relatórios. Enviar, né, é um verbo, eu coloquei verbo transitivo indireto, mas na verdade aqui ele seria um verbo transitivo direto e indireto, né? Quem envia, gente, envia algo a alguém. Então é um verbo que no geral, né, apresenta dois objetos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, ó, enviei o quê? Todos os relatórios. Todos os relatórios vai ser objeto direto. A quem eu enviei? Não tem o a quem. Enviei a você todos os relatórios, mas tem o te. Então, o te aí está ocupando a função de objeto indireto, tá? Então, esses verbos aí, me, te, se, nos, vos, eles podem, dentro de uma frase, funcionar como objeto direto ou indireto. Então, a gente tem que olhar para o verbo que aparece aí, observar se ele pede, se é um verbo que pede preposição ou não, e olhar dentro da frase dentro da oração, qual é a função que esse pronome está ocupando, tá bom? Tranquilo até aqui, Professor, gente? Pode falar. se fosse a frase enviei todos os relatórios, nesse caso, tipo, enviei não tem. Ele só é direto, né? Porque você não tem a quem, porque você só falou enviei todos os relatórios. Mas aí se ele pede para classificar o verbo, você classifica ele como transitivo direto ou você tem que supor que ele é direto e indireto mesmo? Não, aí você olha dentro da frase, tá? Esse aqui foi um erro meu. Eu fiz rapidinho os slides e aí eu coloquei VTI, mas na verdade aqui, ó, a gente classificaria como VTDI, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Então, o T é o objeto indireto e todos os relatórios é o objeto direto, tá bom? Vamos lá, Tá, ó. então você classifica o verbo do que ele tá fazendo na frase, não é tipo uma coisa Isso, geral. isso, Tá. perfeito, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos para os pronomes oblíquos, tá? Então vamos lá. Eu falei que a gente tem o, a, os, as, só que tem um porém. Na gramática, os pronomes oblíquo, o, a, os, as, podem virar também lo, lá, los, las e podem virar no, na, nos, nas, tá? A gente já vai ver como que fica cada coisa, tá? O que acontece? Esses pronomes oblíquos, gente, o, a, os, as, tá vendo que ele não tá aqui, ó? Então, ó, me, te, se, nos, vos podem funcionar como direto ou indireto, tá? Agora, o, a, os, as, né? Ele vai funcionar como objeto direto, tá? Então, anotem aí, o, a, os, as e as suas variantes, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, vão funcionar como objeto direto, tá? Então, olha só, ele pode se transformar, como eu falei, né? Ele pode virar lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, esses pronomes. O que acontece?
Se esse pronome, gente, terminar com vogal ou ditongo oral, caramba, ditongo oral, sim, lembra lá da minha aula de fonética? Então, vocês estão vendo, gramática é uma matéria que vai acumulando. Se você não prestou atenção na aula de fonética, ditongo, tritongo, ditongo oral, ditongo nasal, vixe, já tem que rever para isso aqui, tá? Então, se ele termina com vogal ou ditongo oral, então ditongo oral é aquele que o som sai pela boca, né? A gente vai ter a forma o, a, os, as. Então, ó, louvo, louvo-a, louvei-os, louvou-as, né? Então, o verbo terminou com vogal ou ditongo oral, a gente mantém o, a, os, as, tá bom? Porém, o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente pode ter as formas, né, as variantes aí do o, a, os, as, que são as formas, né, lo, lá, los, las. Gente, quando que eu vou usar lo, lá, los, las? A gente usa a... Comprei a casa, comprei-a, né? Quero comprar a casa, eu quero o quê, gente? Comprá-la. Ah, por que não pode ser comprar ou comprar na? Comprei a casa, comprei a. Quero comprar a casa, quero comprar lá. Vixe, e agora, né? Então, olha só. Quando eu tiver um verbo, olha só, qual que é a regra, né? Isso aqui parece muito idiota, que a gente faz sem pensar, porém, quando às vezes caem algumas questões sobre isso, né? E às vezes a gente erra na hora de escrever uma redação, por exemplo, e tome desconto de nota, né? Se eu tiver um verbo, gente, que termina com R, com S ou com Z, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o R, o S e o Z desse verbo. E em vez de colocar, né, o, a, os, as, se for na posição de objeto, né, vai virar lo, lá, los, las, tá? Então, ó, comprei a casa, comprei a. Por quê? Porque comprei, e, ó, termina com ditongo oral. Então, eu vou colocar o, a, os, as, tá bom? Agora, se eu digo quero comprar a casa, comprar é um verbo que termina com R. Então, eu tenho que tirar o R e colocar lo, lá, los, las, tá? Então, ó, vê-lo para mim é um suplício. Porque vem do verbo ver, termina com R. Tiro o R, deixo vê-lo, né? Encontramos-la em casa. Ixi, mas ninguém fala isso, professora, né? Só o Machado de Assis. Mas pode cair questão sobre isso, tá? Então, encontramos aquela pessoa em casa. Encontramos-la em casa, ó. Verbo terminado em S. Então, eu sempre vou tirar o R, o S e o Z, né, do verbo, e vou colocar lo, lá, los, las. João ainda não faz anos. Falos hoje. Olha que coisa feia. Falos hoje, né? Então, ó, tirei o Z, verbo terminou em Z, eu tiro o Z e coloco a forma los, né? Não quero vendê-las, né? Então, vender termina com R. Eu tiro o R do verbo e coloco las. É facinho, gente. O verbo terminou com R, S, Z, né? A gente coloca o lo, lá, los, las. Teve um presidente... Professora, Pode falar, pode falar. esse do João ainda não fez anos, poderia colocar, tipo, fazê-los hoje? Não, porque... Ó, vamos... Não, porque ele faz anos. Ele, se você colocasse fazê-los hoje, se a gente tivesse a frase, né? Ó, João ainda não fez anos. Como que você queria colocar? Fazê-los. Não, porque senão seria o verbo fazer. Ele não fazer nada, entendeu? Ele faz anos hoje. O verbo é faz. Então, ó, João ainda não fez anos. Ele faz anos hoje. Não é João ainda não fez anos, fazer anos hoje. Não, ele faz anos hoje. Então, o verbo é faz. Então, eu tiro o Z, né? E coloco o los aí, tá bom? Isso aqui, gente, é norma culta.
Vocês já ouviram falar do Jânio Quadros, né? Presidente aí do ex-presidente do Brasil. Ele era professor de português também. E tem uma frase dele que ficou famosa que é filo porque quilo, né? Filo porque quilo, uma coisa que ninguém fala. O verbo fiz, né? Ó, termina com Z, então filo porque quilo. Quis termina com S, quilo, tá? Na verdade não tá certo, o filo tá certo, mas teria que ser porque o quis, mas aí depois é outra matéria que é colocação pronominal, tá? Então aqui, ó, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Então terminou com R, S, Z, a gente tira, coloca lolas, lolá, los, las. Tranquilo, gente? Podemos? Isso aqui, ó, é muito importante, vocês erram bastante, que eu sei, e é importante praticar, tá? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Então, o, a, os, as, a gente usa quando o verbo termina com vogal ou ditongo oral, né? Lolá, los, las, quando o verbo termina com R, S, Z, a gente tira o R, o S e o Z, tá? E aí, gente, a gente tem as formas no, na, nos, nas, né? Vocês já devem ter visto também. Quando que a gente tem o no, na, nos, nas, né? Se a gente tiver um verbo que termina com um ditongo nasal, então, ó, se terminar com ditongo oral, né, a gente vai manter o, a, os, as. Então, ó, louvou-as, louvei. Ei, ou, é ditongo oral porque o som sai pela boca, tá bom? Agora, ó, viram o bolo, né? Viram, né? Né? Em, oin. Lembra que a gente falou sobre isso, né? O som da vogal nasalizada. Se terminar com ditongo nasal, aí eu vou colocar no, na, nos, nas, tá? Então, viram o bolo, não é viram o, né? É muito comum o aluno errar isso aqui. Viram o na cozinha, né? Não, é viram no na cozinha, né? Porque termina com som nasalizado. Tem as chaves, tem nas. Põe as chaves na fechadura, põe-nas na fechadura, tá bom? Então, isso aqui é bastante importante, tá? A gente erra bastante aí na hora de escrever, né? Outra coisa, então vamos lá. Resumindo, que a gente falou, porque isso aqui é muito importante, né? Voltando lá para a tabelinha. Primeira regra geral, as pessoas do discurso precisam estar alinhadas, né? Quando eu coloco na mesma frase, né? Pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo. Segunda coisa, pronome do caso reto, na gramática normativa, sempre com posição do sujeito. Pronomes do caso oblíquo, sempre com a função de objeto. Existem alguns pronomes que podem ocupar função de objeto direto e indireto. O, a, os, as e suas variantes, lo, lá, los, las, com suas regrinhas, sempre vão ocupar a função de objeto direto, tá? Tranquilo até aqui, gente? Perguntem aí, se ficou confuso, podem falar que eu sei que pronome é uma matéria chatinha, então vou continuar. O que acontece? Quando a gente tem lhe e lhes vão funcionar como objeto indireto, tá? Então, lhe e lhes sempre e somente como objeto indireto. Então, na cabeça de vocês tem que estar assim. Meter-se nos vos pode ser direto, objeto direto ou indireto. O, a, os, as e suas variantes é sempre objeto direto. E lhe e lhes vai ser sempre objeto indireto, tá? Então, vamos lá, ó, só para a gente ter uma noção do lhe e do lhes, olha só. Então, a gente diz, né, que o lhe e o lhes sempre vai funcionar como objeto indireto, tá? Alguém consegue me explicar, ó, entregamos-lhe todos os presentes que recebera. Entregamos-lhe todos os presentes que recebera. Ó, então, se eu analisar essa frase, eu tenho aí dois objetos, né? Quem entrega, entrega algo a alguém. O que ele entregou? Todos os presentes. Para quem que ele entregou? Pro lhe, tá?
Então, a quem ele entregou? A resposta seria lhe. O que ele entregou? Todos os presentes. Objeto direto. A alguém, que é o lhe. Então, o lhe, gente, a gente só vai usar como sendo o objeto indireto, tá? Então, ó, entregamos-lhe todos os presentes que recebera, concedemos-lhes um desconto especial na compra daquela mercadoria, né? Então, é sempre que eu faço algo a alguém. Pensa assim, o lhe e o lhes, ele só pode ser substituído, né, pela expressão a alguém, tá? Então, se eu tô olhando uma frase e aparece um lhe ali, eu achei que aquele lhe ficou meio estranho, né? Eu não sei se eu posso colocar aquele lhe ou não, né? Então eu tenho que pensar isso. Será que eu consigo trocar esse lhe, né, pela expressão a alguém? Porque o lhes só funciona como objeto indireto, tá bom? Tranquilo? Professor, Pode falar, pode falar. concedemos, não pode ser para ele, tem que ser a ele. Então, a ele para ele. Na maioria das vezes, a preposição a, ela pode ser trocada pelo para. Não todas as vezes, tá? Então, quando eu falo a alguém, poderia ser para alguém também, não tem problema, tá bom? Então, ó, Tá, então, concedemos-lhe. para escrever, se eu quisesse, tipo, se eu não sei direito se é lhe ou não, eu posso colocar para ele normal que tá certo. Isso, na maioria das vezes sim. O que acontece, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Ai, acho que eu não coloquei. Ó, o que acontece, que é um erro muito comum, é as pessoas colocarem o lhe, né, sem ser um objeto indireto, tá? Então, por exemplo, às vezes, o que que acontece? As pessoas, às vezes, elas querem escrever, isso aí é uma coisa muito comum, seja, todo mundo já cometeu esse erro. As pessoas, elas querem escrever de uma forma um pouco mais culta. E aí, o que que ela pensa? Eu vou escrever de uma forma mais culta, e para escrever dessa forma, eu vou utilizar palavras mais difíceis, que a gente não usa com o costume, né? Como lhe, por exemplo. Só que às vezes a pessoa ela usa o lhe em uma posição em que o lhe só pode ser objeto direto, e aí ela erra, tá? Então, por exemplo, encontrei-lhe na praça, por exemplo, né? Encontrei-lhe na praça. Ah, fazia tempo que eu não via o meu amigo, mas depois eu encontrei-lhe na praça. Tem gente que escreve umas coisas mais ou menos assim, não sei se vocês já viram, né? Tá completamente errado. Porque, ó, encontrei-lhe na praça é diferente de entregamos-lhe. Porque quando eu digo encontrei-lhe na praça, tá completamente errado. Porque quem encontra algo ou alguém. Então, o verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, não tem preposição, eu só posso colocar um objeto direto. Então, quando eu digo encontrei-lhe na praça, né? Tá completamente errado. Encontrei-o na praça. Só que às vezes as pessoas erram nisso, elas colocam o lhe, porque o lhe a gente não usa com frequência, então ele parece muito mais culto, né? E aí a pessoa comete esse tipo de erro, tá bom? Então, atenção aí para não cometer esse tipo de erro aí nas redações aí de vocês. Tranquilo? Certinho? Então, vamos lá, ó. Só como curiosidade, né? Sempre que eu tiver o pronome oblíquo antes do verbo, obviamente, né? Isso aí não precisa nem falar, vai ficar o, a, os, as, né? Então, nada de não louver para mim é um suplício, não é espanhol, né? Então, sempre que tiver antes do verbo, né? A gente só pode utilizar as formas o, a, os, as, tá? Isso aí é importante também, ok? Vamos lá, ó. Últimas regrinhas aí importantes, tá? Eu e tu, quando regidos, olha essa regra, que a gente erra bastante, né? De qualquer preposição, devem passar para os oblíquos correspondentes mim e ti. Ai, caramba, o que isso quer dizer? Vamos lá, ó, preposição. Vocês estão vendo como preposição é importante, né? Então, ó, preposição.
a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, ó, os pronomes eu e tu, quando regidos, olha a regência aí, que a gente viu nas últimas aulas, quando regidos de qualquer preposição, devem passar para os oblíquos correspondentes mim e ti. Então, ó, se eu digo fulano sentou-se entre Pedro e eu, tá errado. Por quê? Porque entre, gente, vai ser uma preposição, tá? Então, peraí, que entrou alguém aqui. Vamos lá. Então, o entre aí vai ser uma preposição, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Vamos lá. Foi? Ó, então o entre vai ser uma preposição. Sempre depois de preposição, né? Eu não posso utilizar eu e tu. Eu tenho que colocar mim e ti, tá? Então, fulano sentou-se entre Pedro e eu, tá errado. Fulano sentou-se entre Pedro e mim, né? Por mais que pareça esquisito, né? Pra gente é a forma correta, tá? Outra observação aí importante, gente, né? Os pronomes se e consigo, eles são exclusivamente reflexivos, tá? O que isso significa? Eu só posso utilizar se e consigo, né? Quando eu tiver um sujeito que ao mesmo tempo fez a ação e recebeu a ação, tá? Então, o se e consigo também são meio chatinhos. Eu só posso utilizar se e consigo, né? Nesses dois casos, tá? Quando eu tiver aí um sujeito, né? Que fez e praticou a ação, tá? Então, muita gente... Aí entra também, gente, naquilo que eu acabei de falar, né? De a gente querer soar um pouco mais culto, né? Eu vou usar consigo, porque ninguém fala consigo, né? Eu tinha uma professora de espanhol que tirava sarro disso. Ela falava, no Brasil ninguém usa consigo, mas o contigo vocês usam, né? Então, quero falar consigo. Então, vamos supor, eu tô falando com uma pessoa que eu acho que é uma pessoa muito importante, né? E aí eu quero parecer culto. Aí eu olho para essa pessoa e eu falo para ela assim, olha, a gente vai ter essa reunião, mas depois da reunião eu quero falar consigo. Nossa, que culto. Não, tá totalmente errado, tá? Então eu só posso usar consigo, né? Quando o sujeito fizer ação e receber ação. Então, por exemplo, ela falava consigo mesma. Aí, ok, né? Porque o sujeito fez ação e recebeu ação, tá? Se for outra pessoa aí, né? Que recebeu a ação, que não... o sujeito fez a ação e o consigo é outra pessoa, aí eu não posso utilizar, tá bom? É um erro que de vez em quando aparece também para a pessoa querer parecer um pouquinho mais culta, né? É comum, tá? Só para finalizar aí, gente, o que a gente tem aí, né? As formas com nós e com vós, né? Quando a gente tiver... quando elas forem seguidas aí de próprios, todos, outros ou mesmos, a gente só pode utilizar nesses casos, tá? Então, ó, ele foi exigente conosco todos. Tá errado, tá? Apesar que eu acho que ninguém fala isso porque já soa, né? Já tem a cacofonia, já fica esquisito. Então, a forma correta aí seria ele foi exigente com nós todos, tá bom? E aí, gente, tem mais uma coisinha aqui que vocês talvez vejam em alguns livros, né? Mas eu não indico que vocês usem isso aí em redação, não, porque é uma coisa, é quase um arcaísmo, né? Arcaísmo são aquelas palavras, lembra aí de variação linguística histórica, né? Diacrônica. Arcaísmo são aquelas palavras que a gente já não usa mais, né? Vossa mercê, né? Enfim. Então, aqui, né, se a gente for ler um livro antigo, Machado de Assis, José de Alencar, né, enfim, a gente vai encontrar isso numa linguagem literária, tá? Então, mos, mas. Olha que coisa bizarra, né? Totá, tostás, lholhá, lhos, lhás, né? Nolo, nola, nolos, nolas, volo, vola, volos, volas, né?
Em textos muito antigos, assim, muito literários, a gente encontra isso. É como se o pronome se juntasse com o artigo, tá? Mas eu sugiro aí que vocês evitem esse tipo de construção aí nas redações de vocês, tá? Então, um exemplo aí, ó, Alexandre Herculano, né? Não sei se vocês já estudaram escritor português aí, né? Alexandre Herculano disse: se dizeis isto pela moradia que me destes, tirai-me que não vou lá pedir eu. Olha que coisa mais absurda, né, gente? Quem que usa isso? Mas isso aqui é só caso apareça, né? É a junção aí do pronome com o artigo, tá bom? Só para finalizar aí, né? A gente vai dizer que o me, te, se, nos, vocês e o se, né? Eles também podem funcionar aí como pronomes reflexivos, né? Então, o que são pronomes reflexivos? Quando a gente tem um sujeito que pratica ação e recebe também ação, tá? Então, eu me cortei, né? Eu vou ter o me aí, né? Que funciona como objeto, né? Mas a gente pode chamar de pronome reflexivo porque no caso é a mesma pessoa, né? Que praticou a ação, né? E aí a gente sempre tem, né? Que observar, como eu falei lá no comecinho da aula, a correspondência entre as pessoas do discurso, tá bom? Pessoal, vamos lá, ó. Sei que eu falei bastante também, né? Isso aqui é bastante importante, acho que mais até do que regra de substantivo e de adjetivo, porque na redação do Enem, na redação da FUVEST, né? Todas essas regras aí de pronomes, elas são observadas e muitas vezes eu percebo, assim, lendo os textos dos alunos, né? Que vocês não costumam colocar muito, né? Isso, cadê? Ó, vocês não... Isso aqui, vocês erram bastante, né? Vocês não têm muito hábito de colocar os pronomes do caso oblíquo na posição de objetos. Às vezes vocês estão escrevendo, né? E aí vocês costumam colocar os pronomes do caso reto na posição de objeto. Então, vou pedir aí para vocês prestarem atenção e observarem aí isso aqui para vocês conseguirem, né? Escrever também, né? De uma forma um pouco mais culta, tá bom? Dúvidas, gente? Conseguiram entender? Eu sei que agora a gente... Lembra que eu falei que a gente ia entrar numa parte um pouquinho mais pesada de gramática, com regrinhas e tal, mas isso aqui ajuda bastante, né? Por isso que eu resolvi dar uma aula aí só sobre isso, ok? Tranquilo, gente? Certinho? Nenhuma dúvida? Tudo ok? Então, olha só, eu vou tentar arrumar aí o probleminha do meu Drive, né? Que eu tinha aí comentado com vocês. Acho que daqui a pouquinho também aparece, porque acho que faltam 5 minutinhos aí para terminar, né? Próxima aula, Danilo, a gente vai continuar falando aí Viela é beco. Minha professora sempre falava isso, né? A Vi. Então, a gente sempre dá o exemplo do Viela, né, Vitória? Mas a gente nunca explica muito bem por quê, né? E aí tem que lembrar disso. Pronomes do caso reto, sujeito, pronomes do caso oblíquo, objeto, né? Então, a gente só lembra do Viela, né? Mas aí a gente fala, manda ele aqui, né? Pega ela para mim, né? Então, a gente erra também, né? A gente... Na fala, tudo bem, gente, pode falar à vontade. Agora, na escrita, a gente tem que evitar. A gente tem que trazer para nossa escrita um pouquinho mais de pronomes aí do caso oblíquo e usar de forma adequada, tá bom? Próxima aula aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre classes de palavras, né? Eu quero falar mais algumas coisas com vocês sobre classes de palavras, de pronome, advérbio e tal. Verbo, né? Para só depois a gente entrar na parte de análise sintática, tá bom? Pontuação, eu sei que vocês querem aprender, mas pontuação, como eu falei, a gente precisa primeiro ter uma base de análise sintática, de orações e tal, para a gente poder entender aí um pouquinho de pontuação, tá bom? Pessoal, quem não tem dúvida aí pode sair, né? E aí a gente se vê aí na próxima aula, ok? Aguardo vocês, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Bom descanso.
Durmam mais cedo. Até. Tchau, tchau.